módulo de chain do nosso DP Rig System e vocês vão ver que ele é uma evolução do FK-Line, porque ele tem mais coisas e a gente vai utilizando a mesma base de conceito de guias para poder criar setups mais elaborados. Então, esse primeiro módulo que a gente vai ver aqui desse standard é o chain. Chain é uma corrente, então basicamente o que a gente tem é uma série de joins e depois a gente vai fazer um setup nele. Qual setup que ele vai criar? Vai criar um setup de IK Spline, vai criar um setup de FK e também a gente pode optar por um setup de dinâmica. Então, ele basicamente é isso que faz e o dinâmica é aqui que a gente liga ele para criar ou não com esse módulo de dinâmica. Se ele criar com o módulo de dinâmica, ele vai incluir alguns nodes de efeitos que a gente pode calibrar a nossa dinâmica e tudo mais, então vocês vão ver que é interessante ele também. Muitas vezes ele não é utilizado por causa que o projeto, os animadores não vão usar dinâmica, então não tem necessidade de a gente criar com ele, mas esse é um módulo que usa dinâmica, a gente vai aprender um pouco. Então eu vou deixar ligado aqui porque as outras coisas a gente já viu, são similares ao que a gente conheceu do FK-Line. Então, muitos outros módulos a gente vai passar neles um pouco mais rapidamente porque a gente já viu no FK-Line as coisas que tem lá. E se você não conheceu desse módulo e não está sabendo o que essas coisas fazem, você tem que ir lá no primeiro módulo, que é o FK-Line, onde a gente explica toda essa base da estrutura de conhecimento aqui. Então, vamos lá. Ele sempre vai ter, no mínimo, 5 segmentos. E se a gente colocar mais segmentos, é melhor para a curva que a gente vai deformar de IK Spline, ficar ainda melhor para a gente, tá? Então, é só para a gente ter isso em noção também. Esse módulo eu vou chamar ele de corrente, só para a gente ter um nome específico e vou criar o rig dele aqui. O que ele faz quando ele cria o rig? Ele vai adicionar para a gente esses controles, dá para ver que ele já é diferente do controle do FK-Line. Então, você tem esses controles que ele já está no módulo IK, ou seja, ele já está no módulo de que ele funciona como IK, tá? É como se fosse uma corda, alguma coisa do tipo. Então, ele tem as extremidades onde a gente consegue manipular o nosso rig e também tem um controle principal onde a gente consegue levar ele ao completo, tá? O que ele tem de diferente? Ele tem aqui essa opção, que é um atributo de opção onde a gente consegue ou não fazer o setup dele respeitar, por exemplo, o stretch e o volume variation. O stretch é se ele estica ou não, aí ele vai ter o esticado ou não, dependendo desse valor aqui do stretchable, tá? A gente também tem a opção de volume variation. O volume variation é quando ele está mais curto, ele engorda, dá um squash. Quando ele está mais longo, ele dá um stretch e ele diminui o volume. Então, é aqui que a gente controlaria isso, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem de aprender nesse módulo que pode ser interessante. Esses controles aqui da extremidade, eles têm esse atributo de auto-oriente. Se ele está ligado, quer dizer que ele vai apontar do outro controle aqui, ó, tá vendo? Ele fica apontando automático. Se ele não estiver ligado, ele vai deixar sempre apontando para a posição inicial dele. Então, o animador que quiser apontar ele manualmente pode, mas se quiser essa opção de auto-oriente, ele vai da maneira que ele está fazendo ali. Então, não tem muito mistério essas coisas, a gente vai estar aprendendo a ferramenta em si. Claro que é complexo fazer todo esse setup, mas esse setup vai dar para a gente também a opção, por exemplo, que a gente falou de dinâmica, tá? Toda vez que a gente cria um rig que ele é completo por o botãozinho verde, integra-se os módulos, ele cria esse controle aqui para a gente, que é o Option Control. No Option Control, a gente tem várias opções aqui para poder controlar o nosso rig. Nesse caso do Chain, a gente tem aqui o Stretch e o Rig, que já são valores do próprio Option Control, mas a gente teria aqui valores também, por exemplo, ó, de IKFK Blend, ele poder optar aqui, por exemplo, como FK ou IK. Então, nesse caso, ele está como IK, porque ele está no corrente FK 0, por exemplo. Se a gente colocar ele como 1, aí olha lá, ele muda as cores dos controles, muda os controles para FK. Então, ele vai funcionar exatamente como um FK-Line, tá? Então, a gente tem a opção aqui de fazer ele funcionar como um FK-Line, que é mudando aqui ele como blend de IK para FK. E, ao mesmo tempo, a gente também tem essa opção aqui de corrente dinâmica. Então, esse option aqui de dinâmica, ele habilita para a gente
o nosso rig, e o nosso rig vai respeitar a dinâmica. Ele vai seguir uma terceira cadeia de joints aqui. Eu vou mostrar como que ela faz. Se a gente der um play aqui, só um minutinho. Tem um play no FX aqui, ó. Aqui, ó, FX. Acho que é aqui, ó. Interactive Playback, tá? Se a gente der um play nele, ele vai passar a nossa timeline e ele vai respeitar como dinâmica, tá vendo? Ó? O que a gente faz aqui, ele está respeitando como dinâmica, porque ele está dando play na dinâmica. Então, esses joints aqui estariam esquinando uma geometria, e essa geometria estaria deformando de acordo com essa dinâmica que a gente poderia aplicar. Tá? Isso é útil em alguns projetos? Talvez sim, outros não. O que eu posso explicar para vocês é que os atributos de dinâmica a gente poderia também calibrar eles dentro desse grupo do FX. Tem o núcleos aqui que a gente escolheu os valores dele. Tem o hair, que é o que faz o spline dele seguir. Então, a gente tem controles da dinâmica aqui. Não tem nada além disso para esse módulo. Esse módulo ele é muito útil quando a gente precisa fazer algo em IK Spline. E espero que vocês gostem. Isso aí. Obrigado. Valeu.